Salve, salve aí vocês que estão nos seguindo, que estão nos acompanhando. O nosso tema sobre a eleição dos conselhos tutelares, as dicas que nós demos, muita gente gostou e pediu com que a gente fizesse, que esse canal fizesse mais um programa explicando melhor todo o processo. Muitas pessoas que estão entrando agora não sabem o que vai encontrar. Eu tenho como dizer o que vão encontrar por lá e mostrar um pouquinho como é que se desenvolve esse processo, como é que é o dia da eleição, como é que é após a eleição, como é que é desde o primeiro dia que o conselheiro tutelar pisa no seu local de trabalho, no seu futuro local de trabalho. Então, esse programa hoje, a pedidos, nós não vamos nos ater muito, nos alongar muito nesses assuntos. Vamos fazer o máximo possível para reduzir, para não ficar muito cansativo o nosso programa de hoje. Fique com a gente aí, depois da vinheta, já estaremos de volta. Bem, galera, nós vamos começar hoje, justamente, eu aqui pontuei algumas coisas, para mim não me perder no que vou explicar para vocês, para a gente não ficar muito alongado. Então, como funciona o processo de escolha no dia da eleição? Eu vou falar como quem já esteve lá. Eu vou falar como conhecedor de causa. Muita gente vai se decepcionar, muitos candidatos irão se decepcionar pela falta de critérios, pela falta de organização que acontece no dia da eleição. Já aconteceram casos de escolas que ficam com a sala com a urna trancada, que não abrem para os eleitores, fica aquelas pessoas querendo votar e a escola fica lotada de gente, aí denuncia para um, para outro e ninguém resolve. Outro problema sério no dia da eleição que tem que ser providenciado é a questão da segurança. Você não vê polícia militar no local, você não vê fiscais do CMDCA coibindo os excessos que existem no dia da eleição, conselheiros que têm uma estrutura melhor que o outro, que consegue tirar vantagem disso, ninguém fiscaliza, ninguém faz nada. É uma bagunça no local de votação. As filas são grandes, as pessoas chegam, querem votar logo, não tem urnas suficientes, urnas eletrônicas suficientes para atender a demanda. Eu não sei se o CMDCA, vamos tentar conversar com a presidente do CMDCA em breve, talvez no nosso próximo programa a gente já possa estar aí trazendo uma matéria com ela, ou quem é responsável por essa eleição, que está nessa organização, para saber como vai ser o processo de escolha, o processo de eleição desse ano. Porque no dia da eleição, não só durante, mas até depois, vocês vai ver, tem urnas que são impugnadas, candidatos que perdem muito voto, que trabalharam uma vida para tentar ter aquele voto, e quando é na hora perde aquele voto, vai embora o sonho de ser conselheiro tutelar. Tudo isso tem que ser revisto. Tudo isso tem que ser refeito. E isso eu não estou falando só para você, conselheiro tutelar. Eu estou falando para quem organiza também, para prestar atenção, para não se ater ao passado. Não fazer as mesmas coisas que aconteceram no passado, ou até pior, deixar que isso aconteça. Questão da segurança, o local, saber se o local é preparado para receber a demanda, fazer o levantamento do número de eleitores diária daquele conselho, para poder colocar urnas suficientes, para que o povo vote em tempo hábil, até porque não é uma eleição obrigatória. Essa eleição ela não é obrigada ninguém a votar. Você precisa convencer o eleitor. Poxa, é chato para o conselheiro que lutou para convencer aquele eleitor para ir votar nele. Quando chega lá, não tem urna suficiente. O cara tem que enfrentar uma fila muito grande. Não sabe que hora que ele vai conseguir votar naquele colega dele. O que acontece? Termina a pessoa desistindo e não votando. Quem perde com isso? O candidato. O dia a dia do conselheiro tutelar. O que é o dia a dia do conselheiro tutelar que eu quero falar para vocês? Quando você se elege conselheiro tutelar, o que você vai encontrar lá? Eu vou fazer um parâmetro aqui do que é. Existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei. Mas existe a ação, que essa ação você só aprende convivendo como conselheiro tutelar. As dificuldades que você vai encontrar dentro do conselho tutelar: motoristas, às vezes que não tem, veículos quebrados que não tem, que o município não lhe dá uma estrutura,
A Sencas, por sua vez, ela deixa falhar esse tipo de coisa. A estrutura, às vezes, que mantém o próprio conselho, muitos conselhos não tem uma bibliotequinha infantil, não tem brinquedos para criança, uma brinquedoteca. Então, o que está no estatuto, o que reza o estatuto, o que reza o regulamento do conselheiro tutelar, gente, eles passam por cima. Passam por cima. Tem dias que nem computador tem na casa funcionando, porque o computador não presta. Aí quando o conselho faz o pedido, para poder chegar esse computador, dá trabalho. Tem dias que os ar-condicionados da casa, das salas não funcionam, tem que esperar a boa vontade de um técnico ou da Sencas mandar um técnico para organizar esse ar-condicionado. Enquanto isso, você tem que abrir as janelas, se tiver janela, para atender a demanda que tem. Ser conselheiro tutelar não é fácil. Não é fácil você acordar de madrugada para ir fazer um atendimento. Não é fácil fazer um acolhimento. É necessário que seja feito relatórios situacionais de cada caso que acontece. Você não tem tempo para uma praia, você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para nada. Eu não quero aqui tirar a vontade de vocês que querem ser conselheiro tutelar. Eu quero só mostrar aonde vocês vão entrar e saber se vocês realmente estão preparados para o cargo. Porque não é fácil. Conselheiros tutelares são só 5, mas existe o colegiado do conselheiro tutelar, aonde a maioria decide. Toda missão, todo trabalho do conselheiro tutelar, ele é colegiado antes. É colegiado antes, para que todos participem daquelas ações. Nenhuma dificuldade quando o conselheiro não está encontrando uma força, não está encontrando um jeito qualquer para resolver uma demanda, ele chama os outros amigos e colegia o problema, tenta ouvir os outros colegas para saber como desenvolver aquele trabalho. Até porque os 5 formam o conselho tutelar. Não é um conselheiro que represente o conselho. Até porque, dentro desses 5, é escolhido um coordenador. Esse coordenador é mensal. Muitos variam aí de período. Tem uns que são mensais, tem outros que são trimestrais, tem outros que são por ano. Então varia. É a questão, o colegiado é quem decide. Mas tem um coordenador. E esse coordenador é que manda a demanda para a Sencas para receber a alimentação do conselho. Conselho não tem estrutura, não tem geladeira, não tem fogão. Isso tudo é por conta do conselheiro. Se tem um fogão, a Sencas manda o gás. Não é fácil. Não é fácil ser conselheiro tutelar, sobreviver no cargo como conselheiro tutelar sem reclamar, além do salário, né, gente? Pedir aí aos nossos políticos que ajude aí a brigar por melhores salários dos nossos conselheiros tutelares, porque é uma função difícil, é uma função que requer uma aptidão muito forte. E outra, e avisar também que conselheiro tutelar não é líder comunitário. O líder comunitário pode se tornar um conselheiro tutelar, mas o conselheiro tutelar não tem função de líder comunitário. A eleição do conselheiro tutelar não é uma eleição convencional que isso sirva de parâmetro, a votação dele sirva de parâmetro para uma eleição a vereador, a deputado ou coisa parecida. Não. Até porque muitos que votam naquele conselheiro não votam no candidato, ou se ele quiser ser candidato, não vão votar nele, porque essas pessoas têm seus candidatos, têm seus políticos. Às vezes, a pessoa que é ligada ao candidato do conselheiro, ele não vota no conselheiro. E às vezes a pessoa que é ligada ao conselheiro não vota no candidato do conselheiro, a vereador, a deputado, qualquer coisa que seja, vocês me entenderam, né? É isso aí. Pois é, gente. Aqui vendo a minha pequena relação aqui, que eu fiz para que não me perdesse, né? Nessa questão do líder comunitário, porque muita gente pensa, aquele eleitor do conselheiro tutelar, ele pede abadá para carnaval, ele pede cesta básica para o conselheiro, ele quer que o conselheiro faça a festa do Dia das Crianças na base dele. Ele diz, eu não vou mais votar em dia porque tu não me ajudou na minha festa das crianças. Conselheiro tutelar não defende criança, ele defende direitos. Quem faz esse tipo de trabalho é lá o líder comunitário que queira dar cesta básica para a família da criança, queira reivindicar. Tem conselheiro aí que acha que vai reivindicar reforma de praça com parquinho. Tem conselheiro que está pensando, candidatos aí, que está pensando que no cargo de conselheiro
Ele vai pedir para reformar a Praça das Crianças, a quadra de esporte. Nada disso. Não é função de conselheiro fazer isso. Não é função de conselheiro estar reunindo comunidade para fazer festa para criança. Isso o conselheiro faz se ele quiser. Esse é um trabalho que ele já faz talvez como morador da área, com as funções outrora que ele já teve como conselheiro tutelar. E mais outra, ele não pode ter duas matrículas, nem de âmbito estadual, nem de municipal. O salário dele, ele tem que escolher. Se ele tiver 2 empregos, se ele tem já um emprego, digamos que ele ganha aí R$3.000, né? Ele se elege conselheiro tutelar, ele vai ter que escolher se ele continua conselheiro tutelar, se ele vai ficar conselheiro tutelar e perde o salário anterior, porque o salário de conselheiro tutelar é, entendeu? É miudinho, não é lá essa coisa que você está pensando, não. E com desconto, né? E aí, ou então, ele vai escolher dos dois, um, né? Ele não pode ficar com os dois, não fica. Não vá pensando que você tem seu empreguinho lá, não sei por onde, e aí você vai ficar como conselheiro tutelar também recebendo esse mesmo salário. Não pode, não pode. Isso aí eu creio que a Sencas, ou que o CMDCA já deva ter informado para vocês, né, que são candidatos a conselhos tutelares. Pois é, conselheiro tutelar não é líder comunitário. Ele tem que se dedicar 24 horas à função de conselheiro tutelar. 24 horas a função de conselheiro tutelar. Ele perde essa função dele se era líder comunitário, ou se ele trabalhava numa escolinha qualquer, em qualquer outra coisa naquela função de criança. Aquilo tudo ficou para trás. Dali para frente, meu irmão, é defender o que está escrito no ECA. O ECA é a Bíblia do conselheiro. Lá está a lei está ali. Mas as ações é do conselheiro. E o conselheiro tem várias ferramentas também para ajudá-lo no trabalho. Primeiramente tem o Disque 100, que lhe manda uma demanda imensa. Que essa demanda, quando chega no conselho tutelar, ela é dividida entre 5 conselheiros. Se chegar 5 demandas ou 50 demandas do Disque 100, essas demandas são divididas dos grupos de 10. Para cada conselheiro recebe 10 demandas dessa. E essa demanda tem que ser concluída, elas têm que ser investigadas, porque são denúncias de pessoas que não conseguiram chegar até o conselho tutelar e é mais rápido ligar para o Disque 100. Assim também, como ligar para o celular de plantão do conselho tutelar. Conselho tutelar, celular de plantão não pode ficar desligado, tem que ser ligado 24 horas. Procure você que vai votar em conselheiro tutelar, você que é eleitor de conselheiro tutelar, não se emocione porque você vai votar naquela pessoa que você gosta, não. Se lembre que você está passando uma responsabilidade muito grande para aquela pessoa. Agora depois, quando você não conseguir mais olhar aquele conselheiro na sua base, não vai dizer que depois que ele se elegeu, ele se escondeu de você. Não, ele não é político. Ele não é político para saber se na sua comunidade está faltando asfalto, ou o transporte coletivo não apareceu, ou se está tendo muito assalto, ou se as criancinhas estão sendo assaltadas na porta da escola. Não é para isso. E para isso existe poder público. Existem os poderes de segurança. Se há assalto na escola, há problemas dentro da escola de insegurança, a escola que tem que tomar, a direção da escola, as secretarias de educação, é que tem que tomar providências quanto a isso. Cabe ao conselho tutelar garantir o direito da criança de estudar, de ter uma escola digna. Ele chega na escola, aí a criança está lá sentada. Por que essa criança está sentada na porta aqui da escola, não está sentada lá na sala? Ah, porque não tem vaga para ela. O que o conselheiro tutelar vai fazer? Vai fazer um relatório situacional daquele caso e encaminhar ao Ministério Público. Ou então, primeiramente, ele procura a Secretaria de Educação para dar informação e saber por quê. E pedir que tomem providências, porque é um direito da criança estar dentro da sala de aula e não no corredor estudando, por falta de espaço dentro de uma sala de aula. Espero que vocês tenham entendido aí. Galera, então, é esse o recado de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ainda aqui para falar. Eu creio que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica aí, né, de hoje. Vamos tentar conseguir falar, ver se a gente consegue falar com a presidente do CMDCA,
ou com alguém da organização lá dessa eleição, para que a gente possa indagar mais e entender melhor como vai ser feito esse pleito. E esse programa, Cidade Viva, vai estar aqui para mostrar tudo para vocês, mas é importante que você se inscreva no nosso canal, que você deixe aí o seu likezinho, ó, que você compartilhe esse vídeo com os outros candidatos ou as pessoas que estejam interessadas, que você também deixe seu comentário aí embaixo, se achou legal, se faltou alguma coisa, coloque aí, para que outras pessoas também possam interagir conosco nesse canal, né? E se gostar aí, é isso aí, mas só um recado final para quem vai votar em conselheiro tutelar e quem vai fazer campanha para conselheiro tutelar. Não criem problemas de um conselheiro com o outro. Não inventem histórias. Não criem factoides. Não inventem fake news. Isso atrapalha a campanha do seu conselheiro. Os conselheiros, eles têm que estar, ó, irmanados, todos, ou candidatos ou não candidatos, ou eleitos ou não eleitos. Porque se não tiver irmanado, o processo não presta. O conselho lá, o conselho tutelar, não vai funcionar legal. Porque já entram se degladiando. E não é esse o objetivo. O objetivo é juntos sermos mais fortes para defender direito de criança e adolescente. Valeu, galera! Fui! Hoje foi bom, foi legal. Valeu!